tudo bem por aí, meninos e meninas? Bom, eu escolhi essa vinhetinha para iniciar nossos estudos literários de hoje, porque ela tem tudo a ver com a temática a ser trabalhada onde? Exatamente no modernismo, na versão poética da geração de 30, ok? Esse quadro da Tarsila do Amaral diz muito sobre a temática trabalhada nessa abordagem literária, porque vai apresentar exatamente o que vem em evidência, que é o ser humano, principalmente aqueles excluídos, os mais fragilizados, aqueles que viviam ali às margens. Essas serão as grandes temáticas dessa geração. E aqui nós vamos falar sobre autores como Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Mário Quintana e alguns outros. Essa aula especificamente vai trabalhar sobre o Drummond, ok? Então, o contexto histórico, entremeados por duas guerras, né, a geração de 30 traz uma mensagem de paz, né, e uma mensagem extremamente engajada. A grande poesia, o grande ápice dessa geração é o engajamento social, é a preocupação com o outro, com o existencialismo do porquê estar no mundo. É a grande temática dessa geração. Não são poetas que vão idealizar, imaginar, não, são poetas do concreto, poetas do finito, assim como é o Drummond. E o período em que nós vivemos, essa geração vai vivenciar, é conturbado, de muitas turbulências sociais. É o período da Era Vargas, né, de grande crise econômica mundial, com a queda da Bolsa de Valores, a crise de 1929, quase permeando a Segunda Guerra Mundial, né? Surge o Partido Comunista nesse período, muitas revoluções, muitos movimentos revolucionários e de manifestações nesse período, justamente por causa dessa turbulência social vivida nesse período. Então, a ideia, nesse momento entremeado de guerras, de conflitos, a ideia de pacificação, de reconciliação. Então, por trás da poesia, de tudo aquilo que é escrito, que a gente vai observar, é essa ideia de reconciliação. 1922 fica para trás. Aquelas conquistas, as irreverências, a ousadia, né? O tapa na cara dada o tradicionalismo, o conservadorismo, fica para trás e nós vamos ter agora um amadurecimento da poesia. Até uma espécie de retrocesso acadêmico a gente tem, mas esse retrocesso vai ser muito mais perceptível na geração de 45. Aqui a gente tem realmente um amadurecimento, ou seja, já não é necessário gritar aos quatro ventos como foi necessário na geração de 22. As conquistas foram consolidadas. O que a gente vai ter é uma pesquisa estética, um culto ao verso livre. Então, esse culto ao verso livre diz muito mais sobre o ideal de liberdade mesmo, de expressividade. O que a gente vai ter mesmo aqui é uma politização da poesia, tá? Eles não se afastam das transformações sociais. É a poesia como uma arma de combate, entendem? Uma arma de combate, de denúncia, de dizer o que se pensa. Então, o que a gente vai ter, como são muito engajados na sociedade, em seu contexto histórico, muito questionamento da realidade, é o artista se explorando como indivíduo. Ele não se afasta da realidade, entendem? Não idealiza. É ele enquanto indivíduo nessa sociedade urbana. E aí, como eu falei, dentre os muitos autores que estudaremos, essa aula especificamente sobre Carlos Drummond de Andrade, que é um grande poeta da nossa literatura, e ele é conhecido como poeta do finito e da matéria. Ele brinca com as palavras, ele brinca com a própria solidão, ele brinca com o próprio afastamento, com o existencialismo. O Carlos Drummond de Andrade consegue fazer poesia a partir do cotidiano, do banal, do trivial. Ele é um autor tão incomum, né? E tão apreciado pela crítica literária e por muitos leitores. As temáticas do Carlos Drummond vão atravessar todas, né? Carlos Drummond vai abordar todas as temáticas, então todas as possibilidades serão encontradas na sua poesia. A gente vai ter os problemas do mundo, a saudade de Minas Gerais, você vai ver esse saudosismo pela sua terra natal em boa parte da sua vida literária, da sua produção. Ele nasceu em Itabira, Minas Gerais, ele sempre vai remeter a esse período da sua história, a essa saudade natalina, né, da sua origem. Vai tratar do existencialismo, por que estar no mundo,
muitas repetições propositais. Quem não lembra do poema No meio do caminho tinha uma pedra? Quem não lembra desse poema? Então, isso é tudo de propósito, são repetições propositais. E isso ele repete em muitas das suas poesias. Vai tratar do cotidiano, vai apresentar um questionamento crítico, um apelo social. E tudo isso no longo das suas obras, desde a produção poética até a produção de narrativas, em crônicas, né, em algumas narrativas mais engajadas no contra-guerra, né, na ética, no chamado a uma solidariedade humana, como em A Rosa do Povo. Poemas também como José, a gente vai abordar um pouco disso aqui. Olha o poema No meio do caminho tinha uma pedra. Nesse poema que a gente vê essa repetição proposital. E esse poema foi visto pela crítica na época de duas maneiras. Alguns achavam que era um poema que apenas resgatava as ideias de 22, né? Aquela irreverência, aquela brincadeira poética. E outros acharam que era um contrassenso até ele apresentar uma poesia como essa no meio de turbulento, né? De turbulência social. E aí, certa vez, ele sendo entrevistado em uma rádio, em algum lugar por aí, um ouvinte liga para a rádio e pergunta para o Carlos Drummond: afinal de contas, Carlos, que pedra era essa? São problemas mesmo do nosso cotidiano, problemas que nunca acabam na nossa vida? Como normalmente nós interpretamos essas poesias? E sabe o que ele respondeu? Não é nada disso. Era uma pedra mesmo que tinha no meio do caminho, quando todos os dias que eu ia para o meu trabalho. Ele era funcionário público. Então era uma pedra, literalmente falando, para o Carlos Drummond. Então é um poema que gera, né, essa certa controvérsia, essa reflexão, né? Muitos leitores interpretam essa pedra como o cotidiano, os problemas que são infindáveis em nossa vida. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Quem não tem uma pedra, né, meninos? Eu tenho várias agora. Olha esse poema, José. É um poema muito reflexivo. E agora, José? Desculpem. E agora, José? É um poema que fala da aceitação. Ele está resignado. Ele aceita a sua situação de perdedor, né? De ausência, e se conforma com isso. É o que a gente percebe no José. Por exemplo, vamos ler alguns trechos. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Leiam comigo. Leiam comigo. E agora, a noite esfriou, e agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Olha a frustração. Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio. Olha as expectativas. Algo que era muito esperado, que deixou de acontecer. Aliás, não aconteceu. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca. O que simboliza essa biblioteca? Tudo que ele construiu, todo o conhecimento, todo o intelecto, o que adianta agora? Sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, José? E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar? Mas o mar secou. Quer ir para Minas? Olha aqui o saudosismo de Minas. Minas, não há mais. José, e agora? Aí ele oferece algumas alternativas. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, se você dormisse, se você morresse. Mas você não morre, José, você é duro, você não morre. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede, nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Para onde você vai, José? Então, perceberam o grau de pessimismo que tem nesse poema? Né? O eu lírico aqui não encontra solução. Ele até pensa em certas alternativas, mas essas alternativas não vêm
Elas estão todas fechadas, mostram uma visão pessimista do cotidiano. E é o cotidiano, porque é o que vocês observam na poesia. O tema central é mesmo a solidão do homem. A falta de espaço, ele não se encontra em lugar nenhum. A instabilidade revela uma angústia muito profunda da vida. Vocês não concordam com isso? Claro que é poesia e vocês têm liberdade para fazer outras leituras, certo? Outro poema muito conhecido deixa eu voltar aqui. Muito conhecido do Drummond, é esse poema de Sete Faces. Já lemos esse poema de Sete Faces nas aulas em que abordamos as vanguardas europeias, o cubismo, porque esse aqui é um poema que apresenta a linguagem cubista, né? Muito fragmentada, caótica, sem linearidade, parece que não existe uma sequência racional. Porque são 7 faces, são 7 estrofes que o poema apresenta, e elas não são lineares, são meio que incoerentes, não seguem uma linha de raciocínio, uma não remete à outra, entendem? Então vamos ler rapidinho, para não ficar tão longo assim o vídeo. Quando nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse: vai, Carlos, ser goste na vida. Então, esse ser goste é ser diferente, ser torto, ser esquerda, vai na contramão. E como foi quando ele nasceu e foi uma ordem de um anjo, então para ele ser poeta, ser o que ele é, era inevitável, né? Ele já nasceu com essa vida, com essa predisposição a escrever. Aí continuando. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. De talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Parece que alguém está apreciando uma paisagem, não é essa a ideia que dá? Ele espia tantos homens, à tarde. Essa tarde não é azul, é quente, porque há muitos desejos. Não é isso que a gente observa? O bonde passa cheio de pernas. Aí ele continua a reflexão, a observação. Pernas brancas, pretas, amarelas. Deve ser muita gente passando na frente, né? Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Vai para um estágio assim de maior reflexão. Depois, 4ª estrofe. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Muita gente da crítica literária acredita que esse homem atrás do bigode é referência ao pai do Drummond, porque parece que ele tinha uma difícil relação com o pai. Então, o pai sempre muito frio e parece que usava desses artifícios, dos óculos e do bigode, para evitar conversa, para evitar intimidade, o contato do olhar. Então, a crítica apresenta essa transposição, essa aparição do pai do Carlos Drummond em muitas das suas poesias. Outra, olha como ele vai para um estágio de reflexão maior. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Aqui ele já aborda para quantidade de pensamentos, de reflexões, né? O questionamento da existência nessa estrofe, nessa face do poema mais aprofundada. E aí ele finaliza confessando o porquê dessa linguagem tão fragmentada. O que ele diz? Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Percebam. Já na 2ª estrofe, ele diz que a tarde era azul, né? Agora é lua, então anoiteceu. E ele provavelmente está num barzinho e já ali acometido pelos efeitos do álcool, né? Mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Ou seja, o estado de alguém que está embriagado, né? Que já não fala de acordo, né? Seguindo uma linearidade, uma coerência, que fala aquilo que não falaria se estivesse em pleno estado de sobriedade. Então, é isso que a gente revela, que se revela no final do poema, né? Ele já estava embriagado e por isso ele desabafou, não falou coisa com coisa no decorrer do poema. Mas vocês viram que ele, o eu lírico, o Drummond, que tinha muito a dizer através dessa poesia. Nós também lemos esse outro poema, Quadrilha, e nesse poema o que a gente percebe é o grande manejo da língua portuguesa que o Carlos Drummond tinha, né? Porque utilizamos esse poema para estudar o período composto por subordinação e coordenação. Então aqui tem um poema Quadrilha, e na primeira estrofe o que a gente tem
é uma pessoa amarrada a outra, né? É uma quantidade de orações subordinadas umas a outras, porque nós temos uma quadrilha formada por pessoas que estão presas umas a outras pelo amor que sentem umas pelas outras. Percebam, João amava Teresa. Que Teresa era essa? A que amava Raimundo. Que Raimundo? O que amava Maria, o que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Perceberam? O que aqui, ó, que amava Raimundo, que amava Maria, são orações subordinadas adjetivas, porque descrevem que pessoa amada era essa. Então, é uma palavra amarrada a outra. Vejam a conexão com o nome quadrilha, não é? E o passe. O amor não era correspondido um para com o outro, era em relação ao outro, como acontece no movimento de quadrilha. Aí, na segunda estrofe, o que a gente tem é o período composto por coordenação, em que um se libertou do outro, soltou a mão um do outro e seguiu sua vida em frente, que viraram termos coordenados. Olha só, João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com alguém importante, chamado pelo sobrenome, J. Pinto Fernandes, que nem tinha entrado na história, lá na quadrilha, na primeira estrofe. Então, o que a gente tem aqui, ó, um manejo muito grande da palavra, né, da língua portuguesa, de como ele consegue produzir esses efeitos para além, né, para o transcendental do que a própria palavra quer dizer. Ok? Então, esse é o nosso autor de hoje. Nas próximas aulas eu postarei sobre Cecília Meirelles para a gente dar um pouco da sua obra. Vou postar a atividade aqui, qualquer dúvida me perguntem, estarei disponível, tá? Assistam, revejam quantas vezes vocês quiserem. Forte abraço, beijo!